guitarrista que você sempre sonhou e venha evoluir na guitarra de verdade comigo. Tô te esperando aqui no MB Guitar Academy. Chegou a minha, a sua, a nossa querida quinta-feira e com ela o quadro mais pica da galáxia. Opiniões impopulares na área. Esse quadro que já virou um clássico desse canal. Então senta no seu sofazinho, pega o seu lanchinho, o seu suquinho de moranguinho e bora dar risada do Manu pistolando com as opiniões da galera. Aliás, quer a sua opinião aqui nesse quadro? Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. E escreve uma opinião impopular ou opiniões impopulares no começo ou no final da sua opinião. Que assim você está me autorizando a printar a sua opinião e postar aqui na tela para responder. Sem mais delongas, vamos para as nossas opiniões impopulares do dia. Começando com a opinião impopular do @DinoEve2475, que diz opinião impopular. Após o Brave New World, o Iron Maiden só lançou álbuns chatos gigantes, nos quais se salvam apenas uma música ou outra. Vivem dos álbuns clássicos. Se dependessem dos novos álbuns para pagar os boletos, estariam perdidos. Cara, na prática, sabe o que essa sua opinião quer dizer? Nada. Porque, horas, o Iron Maiden não depende dos discos mais recentes para pagar os boletos. Então, por mais que a sua opinião seja verdadeira, ela não tem nenhum efeito na realidade. E ela não é verdadeira. Porque o Iron Maiden não lançou só coisa chata depois do Brave New World. O Dance of Death é maravilhoso. O A Matter of Life and Death é maravilhoso. O próprio The Final Frontier tem algumas músicas muito boas. E eu gosto do Book of Souls. Já o Senjutsu, tudo bem que essa é a minha opinião, mas eu acho que você está diminuindo demais essa parte da discografia do Maiden. Embora ela não seja tão boa quanto a parte clássica da discografia, ela tem sim o seu valor. Quero saber o que a galera acha disso. Muito obrigado pela opinião. O @HotSilva83 diz opinião impopular. Anéis do Poder é melhor do que A Casa do Dragão. O spin-off de Game of Thrones exagera na violência, tornando o momento de descontração num show de horrores. Por outro lado, Anéis do Poder tem uma história mais interessante, uma fotografia mais bonita e um equilíbrio maior entre batalhas e momentos leves. Meu amigo, e se eu te disser que eu não assisti nenhum nem outro? Na verdade, assisti o começo e não me pegou assim, não fiquei preso. Então peço desculpas. Vocês que assistiram, a opinião procede? Mas para fazer um comentário dentro do tema, eu li o Hobbit, li os livros do Senhor dos Anéis, vi os filmes do Peter Jackson e na verdade disso tudo o que me pegou mesmo foram os filmes. Sério, eu li os livros do Senhor dos Anéis meio que na obrigação, porque meus amigos todos tinham lido e eu tinha que ler, mas não ficou comigo. Já os filmes, cada um dos três, eu adorei. Quanto às séries, não assisti nenhuma das duas. Pelo pouco que eu vi, não me deu vontade de continuar. Curioso, porque eu adorei O Senhor dos Anéis e adorei Game of Thrones, mas não me senti nem um pouco atraído por nenhuma das duas séries. Então o veredito fica pra quem tá assistindo o vídeo e assistiu essas séries. Comentem aí, tá certo ou tá errado? Obrigado pela opinião. O @Alex_the_ghosts_o2s diz, opinião impopular. Essa nem é uma opinião tão impopular, creio eu. Fábio Lione nunca combinou com Angra, nem cantando, nem nas performances ao vivo. O estilão europeu dele destoa demais da gente, Brazuca. Ele não alcança as notas altas das músicas, nem mesmo da fase do Edu, que são músicas um pouco mais baixas que as músicas da fase do André. E ultimamente ele não tem alcançado nem as notas altas que ele mesmo gravou. Ele faz umas adaptações muito toscas nessas notas. E parece que ele está o tempo todo tentando provar que ele é superior ao Edu. Péssima escolha do Angra. No Rhapsody ele destrói. Já assisti ao vivo algumas vezes e é coisa linda de ver. Mas no Angra, definitivamente não dá. Olha, essa não é uma opinião tão impopular, creio eu. Mas esse Edu Falaschi não combina com Angra. Nem cantando, nem nas performances ao vivo. O estilo dele destoa demais do estilo do Angra. Ele não alcança as notas das músicas do André. E ao vivo nem canta direito as coisas que ele gravou. Pois é, gente, o Edu também sofreu esse tipo de crítica, dadas as devidas proporções. É normal que o fã tenha sua preferência. E como o Fábio é o terceiro vocalista do Angra, ele vai tomar algum hate dos fãs dos dois vocalistas anteriores. Normal. O Edu passou por isso, agora o Fábio passa. Mas ele tá aí, gostem ou não. Então falar que não dá, não dá pra você. Daí você pode parar de ouvir, tá tudo bem. Dá uma olhada nos shows recentes do Angra. Dá sim, pra galera que vai dar. E eu concordo quando você fala que ele não alcança as notas do André. Isso é fato. Mas quem alcança? Tipo, com a qualidade que o André alcançava. Mas eu discordo quando você fala que ele não alcança mais as próprias notas que gravou. Pelo que eu vejo, ele ainda canta muito bem as próprias linhas. Quero saber o que a galera acha. Concordam, discordam? Comentem aí. Muito obrigado pela opinião. O @MatheusMicena4284 diz, opinião impopular: o Angels Cry é um excelente disco para a época em que foi lançado, mas envelheceu muito mal. Ouvi-lo hoje em dia é uma tarefa cada vez mais difícil, porque ele parece aqueles perfumes de mulher que são doces e enjoativos. Eu teria que ficar uns 5 anos sem ouvi-lo para desintoxicar.
KKK. Olha, cara, eu concordo que hoje o Angels Cry é um disco datado. É um disco que não soa como um disco recente. A sonoridade dele não envelheceu bem mesmo. Mas do ponto de vista musical, da qualidade das músicas, ainda acho um baita disco. É um ótimo disco introdutório pra quem gosta de heavy metal e música clássica. Eu diria que é um disco obrigatório. E não acho que escutar ele hoje é uma tarefa difícil. Acho que escutar Wuthering Heights hoje é uma tarefa difícil. Mas o resto do disco, não. Ainda é um disco que eu gosto muito. As músicas do disco são ótimas. Apesar de eu concordar que ele envelheceu mal e soa datado. Ainda coloco ele como uma obra-prima, mesmo com todas as críticas que eu tenho ao disco. Vocês concordam? Discordam? Comentem aí. Obrigado pela opinião. O arroba 312vander diz opinião impopular. O que estraga o Guns N' Roses é o Axl Rose. Eu sei que a banda fez sucesso muito por causa dele e do Slash, mas o cantor Axl Rose é totalmente superestimado. Um outro vocalista no lugar dele, musicalmente falando, seria até mais interessante. Cara, eu concordo. Talvez não com o superestimado, eu já vou entrar nessa parte. Mas, de fato, acho que hoje o que impede o Guns de gravar novos discos e fazer sucesso com esses novos discos é, de fato, a voz de Mickey do Axl Rose. Voz que não tem mais força nenhuma. O Slash é um baita compositor. Com certeza, o Guns faria ótimos discos. Mas esses discos precisam de um bom vocalista para cantar as músicas. E hoje o Axl não é um bom vocalista. Acho que o Miles Kennedy seria uma escolha perfeita para a banda. Mas isso não vai acontecer. Isso porque quem manda na banda é o Axl. Sobre ele ser superestimado, hoje, sem dúvida. Mas o Axl era um vocalista incrível na década de 80, começo da década de 90. A maneira como ele cantava era algo impressionante. Fato que o estilo de cantar dele não era nada saudável. A voz dele estava condenada a ir pro saco depois de alguns anos. E foi isso que aconteceu. Então não sei se eu concordo com o superestimado, porque ele de fato foi um vocalista fora da curva, mas esse prime fora da curva dele durou muito pouco. Felizmente deu tempo dele gravar o Appetite for Destruction e os Use Your Illusion, e agora a banda vive basicamente deles. E vive muito bem, obrigado. Acho que agora o Guns não vai fazer mais nenhuma troca e vai continuar fazendo tours assim até os caras se cansarem. Amigo, obrigado pela opinião. O Bruno de Góes manda um capítulo da Bíblia aqui, meu Deus do céu, ele diz opinião impopular. Acho que o que matou o Almar foi a performance vocal do Edu na época. Ele escolhia cantar mais grave, fazendo drive, na tentativa de soar mais saudável, cantando numa região mais tranquila. Mas na realidade soava estranho. Mesmo com composições incríveis, a performance vocal não era boa. Consequentemente, os fãs não sentiam mais tanta vontade de ir para os shows. Até nos discos tinha esses drives estranhos e exagerados. Do nada, depois de uma estrofe, tinha aleatoriamente um gritão. Do nada, depois do refrão, tinha outro. E no final terminava com mais um gritão feio com a voz quebrada. Estragava as músicas no estúdio e nos shows era pior ainda. O que segurava era a nostalgia e, como disse, as boas composições. Edu fez parte da vida de muita gente e muito fã ainda passava pano, assim como eu, ia no show sempre e ainda vou. Já na carreira solo, melhor de saúde, em vez de achar sua maneira saudável de cantar com voz limpa numa região de barítono, resolveu extrapolar todos os limites humanos do canto do metal. Resultado, teve que usar playback nos shows em várias músicas. Não estou desmerecendo a carreira dele, que tem muito mais acertos do que erros. Inclusive, acho que ele deu uma melhorada boa no Eldorado, com menos agudos aleatórios nas músicas, como teve no Veracruz. Espero que esse terceiro disco melhore mais ainda. No futuro, queria ver o Edu fazendo uma puta turnê cantando as músicas da carreira inteira, mesmo baixando tons, mas cantando com saúde. E quem sabe um dia também fazer um reunion com o Angra na formação Nova Era. Observação, relato de um admirador da carreira do Edu Falaschi. Não sou hater e nunca xinguei ninguém na internet. É só minha opinião impopular. Talvez a opinião mais longa também. É candidata, mas vamos lá. Eu não acho que o que prejudicou o Almar foi a performance do Edu. Acho que o Ivo foi o disco mais fraco da banda mesmo e prejudicou bastante. É um disco mais fraco que o Auto-Intitulado, mais fraco que o Fragile Equality, mais fraco que o Motion e mais fraco que o Unfold. Além disso, aquela tour via crowdfunding do Ivo flopou. E acredito que isso foi um golpe forte na banda. E pra terminar, teve o convite pro Barbosa ir pro Angra. Ele mesmo já disse em entrevista a esse canal que se não tivesse entrado no Angra, o Almar não teria parado. Mas quem sabe nesse ato no Angra rola um revival. O que vocês acham? Hashtag volta ao mar? De fato, na carreira solo ele passou a usar linhas mais agudas. Isso pra soar mais como vocalista que ele era nos tempos de Angra. Porque ele não ia fazer um projeto novo pra cantar igual ele cantava no Almar. Então eu entendo a decisão dele fazer as linhas que fez no Veracruz. E agora eu tô ansioso pelo terceiro disco da trilogia. Depois disso, quem sabe uma reunião da formação Nova Era. Eu adoraria. Tenho certeza que todo mundo também adoraria. Amigo, muito obrigado pela opinião. O arroba xvoltage2010 diz opinião impopular. Salvation Suicide não é fritação e tem melodias na intro. Breaking Ties não é ruim. Petição para um segundo as impressões do Aurora. Comentário impopular. Muita gente que critica bandas com comentários vazios tipo lixo, chato, nunca sequer encostou em um instrumento. Vamos lá. Salvation Suicide pode não ser fritação,
mas é exagerada. Pode ter melodias na introdução, mas são tocadas muito rápido. É uma intro exagerada, cheia de solos rápidos. E diferente de Nova Era, que é uma intro speed metal, mas uma intro que pode ser cantarolada, a intro da Salvation Suicide não pode ser cantarolada. A da Spread of Fire pode. A da Salvation Suicide é só pé na porta. É uma música que tem até um refrão bem legal. Refrão cheio de energia, rápido. Pro fã de speed metal é um prato cheio. Mas não é uma música que me pega. E muito menos a Breaking Ties. Essa é a pior do Angra. Sobre o Segunda Chance, quem sabe? O que vocês acham, galera? Comentem aí. Sobre o comentário impopular. Cara, o fato de alguém nunca ter encostado em um instrumento não o impede de fazer um comentário sobre uma banda dizendo que ela é chata. Eu não sou desses de falar que opinião de leigo não tem valor. Claro que tem. Porque música é emoção. Você não precisa conhecer o campo harmônico de dó maior pra se emocionar. Música não é só pra música. Música é pra todo mundo. Então acho que todo mundo tem o direito de ter a opinião que quiser. Aliás, esse quadro é justamente isso. Todo mundo pode mandar suas opiniões impopulares. Inclusive você que acabou de mandar. E eu agradeço. Muito obrigado. O @senhor.monteiro_drum diz opinião impopular. O Voo é um dos melhores filmes do Denzel Washington. Cara, o Denzel Washington tem muito filme e muito filme bom. Eu gosto bastante de O Voo, então eu vou concordar. Mas assim, ele é um dos melhores quanto? Top 3, top 5, top 10? Eu coloco ele num top 10, talvez top 5. De cabeça aqui, ótimos filmes do Denzel que eu lembro. O Gangster é muito bom. Malcolm X, Dia de Treinamento é foda. O Colecionador de Ossos é muito bom. Plano Perfeito, aquele que ele fez com a Viola Davis, que até foi indicado ao Oscar, esqueci o nome. Muito filme bom. Mas sim, O Voo é um desses filmes. Gostei do fato de você ter mandado uma opinião impopular fora do heavy metal. Mandem mais, galera. E muito obrigado pela opinião. O @carloscaramelo2866 diz opinião impopular. Ritual é muito melhor do que Rebirth. Lá vem treta. Amo o Rebirth, mas sinceramente parece seguir formuleta de livro. Já o Ritual é foda do começo ao fim, explorando muita coisa diferente. Cara, é difícil dizer que qualquer opinião a respeito dessa disputa tá certo, porque parece que você tá injustiçando um grande disco. Por outro lado, também é difícil dizer que qualquer opinião a respeito dessa disputa tá errada, porque como não dizer que o Rebirth é foda? E como não dizer que o Ritual é foda? Qualquer um que você escolher, você vai estar enaltecendo um grande disco. Então, normal quem acha o Ritual melhor que o Rebirth, e normal quem acha o Rebirth melhor que o Ritual. Na época em que saiu, eu era Team Ritual. Inclusive, eu era Team Xamã. Hoje eu ouço mais o Rebirth. Acho que é um disco que envelheceu melhor. Tem uma sonoridade mais moderna, mas o Ritual tem uma sonoridade mais única, né? Além de ter impactado mais no seu tempo, na minha opinião. Acho que as músicas do Rebirth são mais fáceis de gostar. Por exemplo, Nova Era eu acho mais fácil de gostar do que Here I Am. Por mais que Here I Am seja um baita musicão, ela é mais progressiva do que Nova Era, que é mais direta. Tem mais detalhes, mais partes. O Ritual é mais experimental. E talvez isso não seja um fator tão positivo, porque isso pode causar uma estranheza em muito ouvinte. A faixa Ritual, por exemplo, ela é muito diferente. E é uma daquelas faixas que é ame ou odeie. Eu amo. Os dois discos têm performances absurdas dos seus vocalistas. É o Prime do André Matos e do Edu. Também tem performances incríveis dos seus instrumentistas. O Rebirth é mais virtuoso, o Ritual é mais orgânico. Cara, é muito difícil. Seria muito mais fácil perguntar qual é melhor, Ritual Live ou Live em São Paulo. Que aí, né, vamos combinar. Chamando eu de 10-0. Os dois discos têm clássicos do metal nacional. Cara, eu acho que é quase impossível cravar uma verdade absoluta sobre isso. Me resta, como sempre, jogar pra galera. Que o sangue comece a jorrar nos comentários. Ritual ou Rebirth? Embasem suas respostas. Carlos, muito obrigado pela opinião. Finalizamos o nosso Opiniões Impopulares de hoje com a opinião impopular do Diego Linhares 9302, que diz: opinião impopular. Com o anunciado encerramento das atividades do Sepultura e do hiato anunciado pelo Angra, a Cripta e a Nervosa poderão se consolidar incontestavelmente como as bandas brasileiras mais representativas, atuantes e consistentes atuando no circuito do metal mundial em atividade, juntamente com Crisium. Parabéns às talentosíssimas e batalhadoras mulheres das citadas bandas. Mas, meu amigo, o que há de impopular nessa opinião? Aí você falhou, né? Sobre a opinião, concordo 100%. Não tem como discordar disso. Cripta e Nervosa se tornam as duas bandas de heavy metal mais relevantes do país. Isso assim que o Angra e o Sepultura saírem de cena. Claro, o Angra sai de cena temporariamente e volta depois. Mas até voltar são as duas maiores bandas que a gente tem. E é mérito das minas que são fodas. E eu acredito que ambas as bandas devem vir com um disco novo em breve. Então fica aí a expectativa para os próximos trabalhos, tanto de Cripta quanto de Nervosa. Você disse é um fato. Total mérito dela. Mas não é uma opinião impopular. De qualquer jeito, eu te agradeço pela opinião. E assim terminamos o nosso Opiniões Impopulares de hoje. Gostou? Se gostou, deixa o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais. Se quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix, considere se tornar membro do Ibagenscast, link na descrição. Na descrição também está o link para você adquirir o curso de guitarra do Marcelo Barbosa, beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre, é isso aí. Falou. Seja o guitarrista que você sempre sonhou e venha evoluir na guitarra de verdade comigo. Tô te esperando aqui no MB Guitar Academy.